Hoje existe uma empresa que é uma agência de marketing, se não me engano, que gerencia perfis no Instagram, tá, de influenciadores e principalmente páginas de fofoca. E essa agência de marketing, ela é conhecida como Mind8, tá? E bom, ela gerencia muitos perfis no Instagram, tá? Perfis gigantescos de muitas pessoas que você imaginar aí, de influenciadores. Ela está por trás, está gerenciando, fazendo todo o sistema de posts e a grande maioria. Também gerencia grandes páginas de fofoca, tá? E, bom, no vídeo de hoje eu quero falar como que essa Mind8 consegue dar uma manipulada na internet, tá, brasileira, tá, sem que você perceba, tá, e como que talvez é, esse vídeo do Felca, tá, novamente falando, talvez seja usado como ferramenta para a esquerda usar como argumentos para novas regulamentações, tá? Bom, esse vídeo do Felca eu achei muito interessante e hoje ele está em alta, então é o que mais está falando dele. Semana passada era STF, Lei Magnitsky, essa semana é Felca e pedofilia, porra toda. Então, é, achei que seria interessante gravar outro vídeo comentando sobre isso, tá? Porque infelizmente o brasileiro hoje não tem, a grande maioria dos brasileiros não tem a visão de ver um vídeo e enxergar os pontos do vídeo e tirar as coisas boas e as coisas ruins, tá? E como eu acredito que eu tenha esse potencial, eu venho aqui gravar vídeos e postar a minha opinião, tá, sobre esse vídeo. E bom, pra mim, tá, não tem como afirmar nada, mas pra mim, tá, o Feuca foi usado como ferramenta aí da esquerda para criar uma narrativa, para voltar à tona aquelas leis de PL, aquelas regulamentações da internet, tá, e tudo mais. Por quê? Porque, basicamente, rapaziada, as redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Twitter, não sei, qualquer tipo de rede social aí, são americanas. E como estamos vendo o cenário geopolítico, o Brasil está em conflito constante com os americanos, tá? Diga-se de passagem, o Trump contra o STF. E bom, hoje vivemos em guerras políticas que não necessariamente você precisa ter guerra, dar tiro, jogar bombas para complicar ou para lascar o seu inimigo. Não, hoje você consegue, com decisões tomadas sem com que haja danos físicos, você consegue também, tipo, você consegue com umas decisões ser mais eficaz do que uma bomba atômica seria, vamos supor. Então, talvez regulamentar as redes sociais, tá, que são americanas, e os Estados Unidos está sendo gerido por um partido de direita, tá, e o Brasil é gerido por um partido de esquerda, tá, pelos esquerdistas, tá. Então, são partidos que não se batem e, como você já viu, o Lula, ele não negocia, tá, e o Trump é um negociador, tá, até mesmo pelo livro dele, tá, é a arte da negociação do Donald Trump. Particularmente eu não li, eu tenho aqui para ler, mas eu não li, mas pelo pouco que eu conheço do Donald Trump, tá, que eu já pesquisei, ele é um ótimo negociador. E todo país que ele vai para cima na intenção de negociar. Então ele, sei lá, toma uma decisão muito abusiva pro país, chamar ele e negociar. Beleza, negociou, fica bom para todos os lados. Agora, quando pega um presidente que é um otário, que acha que está gerindo a maior economia do mundo, vai querer brincar de baralho e vai se fuder, tá? Então, particularmente, isso tudo pode ser criado como uma narrativa para regulamentar as redes sociais e, com isso, ser um ataque à direita dos Estados Unidos, ser um ataque às empresas americanas, tá? Porque, de fato, o problema não é a rede social, tá? Ao meu ver. Cara, já temos diversas leis contra pedófilos, contra pessoas que cometem crimes com menores, e seja elas abusos ou outro tipo. Cara, só que essas leis não, de fato não são servidas à risca, tá? Então regulamentar as redes sociais talvez não seja o ponto principal que vai acabar com isso. Muito pelo contrário, você só acaba com a liberdade do brasileiro médio, tá? Você só cria mais um sistema totalitário como a China, tá? E isso não é a melhor decisão a se fazer, tá? A partir do momento que você tenta abusar do poder, você começa a perder o poder do mesmo jeito, tá? Então,
Basicamente, novamente falando, eu vejo esse vídeo do Felca como uma ferramenta, tá, para a esquerda manipular o sistema não, mas a internet, tá, de uma forma que crie regulamentações novas, tá, que tente passar as novas PLs, como ela 2630, tá, que vem aí com um sistema de segurança maior sobre as redes sociais, tá. E essa Mind 8, aonde que ela entra? Ela entra que quando foi publicado o vídeo do, do Felca, mesma ideia, primeiro influenciadores falaram do vídeo, comentaram sobre o vídeo, depois veio uma bomba de páginas de fofoca comentando em seguida, tá? Tipo, simultâneo, beleza? E qual que é o efeito Mind 8? O efeito Mind 8 é que ela gere a grande maioria desses perfis de fofoca e quando eles querem impulsionar algo ou foder algo, eles fazem isso tudo ao mesmo tempo, tá? Ou seja, eles quiseram impulsionar a pauta do vídeo do Felca, beleza, noticiaram em todos os páginas de fofoca o que eles gerenciavam. E ao mesmo tempo, eles quiseram foder o Ítalo Santos, tá? Que não sei necessariamente se é um cara que já se posicionou sendo de direita ou de esquerda, tá? Como o Felca também nunca se posicionou, então não tem como você aderir ele a algum lado, tá? Então fica essa dúvida maior, tá? Porque como ele nunca se posicionou de um lado, não tem como você saber, tá? Você apenas estimula, você apenas acha. Não tem como você ter uma certeza maior, tá? Então por isso ele tem uma certa vantagem, tá? Então não tem como você de fato adivinhar. Se de fato isso foi uma ferramenta para a esquerda, se de fato ele foi comprado, se ele foi um santinho que não teve a intenção de causar isso, o ponto é observar as cenas dos próximos capítulos e ver se ele vai se posicionar perante a isso ou se ele ignorar. Se ele ignorar, você vai ter certeza do que sempre esteve mais claro que era. Ele é mais uma ferramenta da esquerda para usar, para criar narrativas que passem regulamentações, leis e censuras, tá? Então, o que eu quero falar é que quando foi publicado esse vídeo do Felca, primeiro influenciadores comentaram, tá? Influenciadores eles que a grande maioria são geridos, são agenciados pela Mind 8, tá? Em seguida veio as páginas de fofoca tudo simultâneo. Tipo, muitas páginas de fofoca gigantes publicando, tipo, a mesma matéria falando as mesmas coisas, tá? Elogiando as mesmas coisas e criticando as mesmas coisas, tá? Em seguida, após esses bombardeamento de post, tá? O vídeo hypou, tá? Hypou. Você vendo toda hora na sua timeline, falando, você vendo corte a porra toda, você vai pesquisar, você vai assistir. O vídeo estourou, tá? Quando o vídeo estoura, aonde chega, qual que é o próximo nível aonde vai avançar? Chega nos políticos, tá? E os políticos vêm com aquela história bonita, aquela história que você acredita, que você de fato acha que querem combater o problema. Só que não, eles não querem combater os pedófilos, eles não querem acabar com a pedofilia ou com o abuso de menores ou com o abuso de crianças. Não, o foco não é esse, tá? O foco é regulamentar as redes sociais, porque como eu já disse, redes sociais são americanas, tá? E para de fato dar uma machucada nos Estados Unidos, na direita americana, no Donald Trump, regulamentar as redes sociais, o Instagram, o YouTube, o Twitter, seria uma ótima ideia, tá? Então, basicamente, você está numa guerra política, geopolítica, tá? Que por mais que você ignore, por mais que você acredite que não, basicamente é só você ligar os fatos e você entender, tá? É básico isso, beleza? Se você ignora, se você acha que não é isso, que eu tô ficando louco, tudo bem, cada um com a sua opinião, beleza? Te respeito. Só que, cara, se você ligar os pontos, o que eu estou falando não é abobrinha, tá? Basta você acessar, ter acesso à internet e você vê, entra no Twitter e você vê, tá? Não é de hoje, beleza? Não é de hoje que a direita dos Estados Unidos vem encarcando com a esquerda do Brasil, tá? Por diversos fatores, beleza? Isso era para acontecer e isso vem desde Elon Musk e Alexandre de Moraes, tá? Então, isso não é de hoje, beleza? Então, o efeito Mind 8 é que eles primeiro colocam os influenciadores, tá? É tipo uma cadeia alimentar. Primeiro são os influenciadores que estão aqui embaixo, depois uma tacada
de página de fofoca, depois chega nos políticos e os políticos vêm com aquela história: vamos regulamentar, vamos tratar para que nossas crianças, para que nossos brasileiros não passem por isso. Então, vamos regulamentar. Só que o ponto não é você regulamentar a internet, tá? Não é, beleza? Porque não, você só vai piorar as coisas, tá? Você tem que dar liberdade para as pessoas, tá? As pessoas devem ter a liberdade de expressão, as pessoas devem, não importa quem seja, irmão. Pode ser o cara que cometeu 10 assassinatos, pode ser que ele cometeu 10 estupros, tá? Eu não sou ninguém para falar o que esse cara deve ou não falar na internet, tá? Já que eu também sou ser humano, também sou pecador, beleza? Então, sendo a internet, sendo um mundo amplo e aberto para as pessoas, liberdade de expressão tem que ser, acima de tudo, preservada, tá? Então, por mais que eu odeie o cara, por mais que eu odeie tudo que ele fez, por mais que ele seja a pior pessoa do mundo, ele ainda assim deve ter o direito de expressar a sua opinião na internet, tá? E eu não posso prejudicar ele por isso, porque, cara, quem vai a favor de liberdade de expressão é isso, irmão. Liberdade de expressão é liberdade para todos, pro seu pior inimigo. Ele deve ter a liberdade como você tem também, tá? Se você é a favor da liberdade de expressão, como tem muitas pessoas aí que se dizem libertários, você é um libertário, você é a favor da liberdade de expressão. Só que aí chega um cara que não vai com a sua ideologia e você quer censurar ele. Tá errado, irmão, tá ligado? Não importa, irmão. A liberdade de expressão é para todos, seja pro melhor ou pro pior ser humano, não importa, tá? Todas as pessoas devem ter a liberdade de se expor não, de se explicar e de dizer o que pensa e o que vê na internet, tá? Então, o ponto principal não está em regulamentar as redes sociais, né? Esse não é o foco, isso não vai melhorar, tá? Isso muito pelo contrário, vai piorar. O foco é você, a esquerda brasileira aplicar as leis, tá? Seguir de fato as leis, tá? Porque, tipo assim, cara, como que pode, irmão? Chega uma pessoa, é que eu não lembro o nome dessa pessoa, tá? Se não me engano, é uma mulher. Essa mulher chega e fala que o cara que abusa de uma criança não cometeu um crime, ele tem problema mental. É problema mental. Se não me engano, essa mesma pessoa é uma pessoa que apoia as causas esquerdistas que são causas socialistas. Então, cara, como que pode, irmão? Como que pode? Me diz. Uma pessoa chegar e falar que um cara que estupra uma criança, que é um pedófilo, ele tem um problema mental, tá ligado? Então o problema não está na rede social, tá? O problema vai muito antes disso, beleza? Então é foda, isso tem até a ver com os incentivos, tá? Os incentivos, novamente, mais um problema criado pelo próprio Estado, tá? Mais um problema criado pela moeda fiduciária, tá? Que são os incentivos. Cara, se em um país um cara que estrupasse ou abusasse de uma criança fosse condenado à pena de morte, fosse castrado e morto, você acha que ele não ia pensar duas vezes antes de fazer isso? Agora, em um país que o cara estrupa um menor de idade, estrupa uma criança, ele vai preso. Ele fica um mês preso, depois está solto de novo. Você acha que o cara vai pensar antes de fazer qualquer coisa? Não vai, tá ligado? Hoje no Brasil, a única lei que funciona, que funciona de fato ainda um pouco é a lei do bandido, tá? Tipo, um pedófilo na cadeia sofre muito, tá? Sofre, eu acho, né? Não sei, tá ligado? Pelo que eu escuto falar, eu nunca vi. Um pedófilo na cadeia e sofre muito. Os presos, os presidiários de lá, fodem com a vida dele, tá? Deve comer o cu dele a porra toda, tá? Mas olha pra você ver o nível, tá? O nível dos próprios presidiários terem que fazer, tomar próprias decisões com as suas próprias mãos, sendo que o Estado não é para todos, tá ligado? Então, tipo assim, cara, dizer que uma pessoa que estupra de uma criança é porque ela sofre de problemas mentais, de distúrbios, cara, você tá querendo defender, tá? Não importa, você tá querendo passar, tipo, passar pano, tá? Você tá querendo justificar algo que é injustificável, tá ligado? Como um cara, irmão, consegue se aproveitar de um ser impotente como uma criança, cara. Tá ligado? Um cara desse merece tudo de ruim, tá?
Felizmente, tá ligado? No meu ver, eu penso as piores coisas. Penso que um cara desse deve ter dado cada dedo arrancado, ter a pica arrancada, tudo, irmão. Se torturado. E é pouco, tá? E é pouco. O cara que faz isso é pouco. Agora no Brasil tem isso, o cara pelo menos fica preso? Não fica, tá? Por isso, os incentivos, tá? Os incentivos aqui são incentivos para você virar vagabundo, para você fazer o que é errado, tá? Faça o certo aqui e você se fuderá, você vai se fuder, tá? Muito provavelmente aí você vai sofrer é, é, com muitas coisas, tá? Então, cara, tá ligado? É uma pena, tá? É uma pena, beleza? De fato, é uma pena. Acho que ninguém gosta de ver o seu próprio país em um caos desse. E aí, tipo assim, você entra numa rede social, cara, é tanta gente. É tanta pessoa burra, irmão. Achando que de fato tem pessoas que querem melhorar a sua vida, que de fato tem pessoas que se preocupam. Cara, você conta no dedo, tá? Os influenciadores que de fato estão preocupados com algo que está acontecendo na sociedade. A maioria se pronuncia, a maioria grava as coisas pensando no dinheiro, na moeda. Ah, mas o vídeo dele ele largou a monetização. Mas você não sabe, mas com certeza, provavelmente, cara, tá? Sem querer julgar, sem querer afirmar, tá? Mas, cara, tá recebendo uma moedinha por trás, tá, irmão? Não tem jeito, tá ligado? E você acha que o cara quer fazer o bem, irmão? Se liga, tá? Ele quer o bem pra ele, o bem pro bolso dele. Foda-se você, tá ligado? É igual o político falar, ah, o hospital público é excelente. O hospital público, a saúde pública é excelente. A escola pública é a melhor que temos. É, mas a família dele e ele não frequenta o hospital público. Mas os filhos deles não estudam na escola pública. Ah, as praças públicas, os bairros são de excelente qualidade, são as melhores coisas já criadas. Mas ele mora em um bairro privado, tá? Num condomínio fechado. Ele frequenta praças privadas, tá? Então, tá ligado? É bom, mas é bom pra você, não pra mim, tá? Eu crio algo, mas esse algo é muito bom. Só que ele é bom só pra você, pra mim não. Para mim, eu prefiro utilizar outra coisa. Por que será, né? Porque se de fato fosse bom, eu mesmo usaria, tá? Então, tipo assim, hoje uma coisa tá claro, tá, rapaziada? Vivemos numa grande manipulação, tá? Nem tudo é como parece, tá? Os influenciadores não é como parece, não é como você imagina, muito pelo contrário, o poder monetário, tá? Diz muito. A maioria se corrompe pelo dinheiro e a prova é os cassinos online, tá? Grande maioria aí da internet brasileira, dos influenciadores se corromperam por dinheiro, se corromperam por um papel, tá? Que te dá acesso a coisas, beleza? E infelizmente é isso. As pessoas não ligam mais com valores, as pessoas não pensam mais em propósito de vida, não entende que tem coisas que valem muito mais que o dinheiro, tá? E que dinheiro não é o foco central de tudo. A partir do momento que você destina a sua vida a viver totalmente em busca de dinheiro, e dinheiro, 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 você vai atrair as piores coisas da vida, irmão. Porque o dinheiro compra as piores coisas da vida, tá? Dinheiro mata, dinheiro rouba, dinheiro tira vidas e dinheiro compra putas, tá? E se você achar que as melhores coisas da vida estão sobre ter dinheiro, é uma pena, tá? E é isso, rapaziada, tá ligado? Pra mim, Felca, usado aí como ferramenta aí da esquerda para novas regulamentações, Mind 8 envolvida também para subir o voucher desse vídeo, tá? Para hypar esse vídeo, tá? É só você ver tudo postando simultaneamente ao mesmo tempo, tá? Não é coincidência, beleza? Para de idiotice, limpe as lentes e enxergue a realidade, tá? É tudo planejado, irmão, tá? Não é como a gente imagina, não é do nada, ninguém é coitadinho, tá? E é isso, rapaziada. Tamo junto, tá? Para toda censura, para todo bloqueio de liberdade de expressão, te respondo com Bitcoin, tá? Vai de você, beleza? Estude Bitcoin, acumule Bitcoin, tá? Porque os próximos anos aí no Brasil, no Bostil, será difícil, tá? Não será fácil e isso fica cada vez mais nítido, beleza? Estamos aí à beira de
de grandes colapsos aí, tá? E um deles é o colapso financeiro brasileiro, tá? E eu ia falar mais alguma coisa, só que eu esqueci. Tá, foda-se. Ah, e lembrando que quando vem regulamentações em redes sociais, com as regulamentações e as censuras, fica mais fácil para o país que está, para as pessoas que estão no poder se eleger e vencer de novo e se manter no poder, tá? Então lembrando que regulamentações é algo muito lucrativo, tá? Algo muito lucrativo, porque você fode o seu inimigo e você se auto-beneficia, porque você censura as pessoas que vai contra você e você começa a ter controle total do que devem ser dito ou não. Então você só vai deixar coisas a favores, tá? Críticas não existem, você não vai ser permitido. Tá, então fiquem à brecha, tá? Nada é como imaginamos, tá? Tudo tem um propósito pela frente e o propósito é fazer dinheiro e te manter mais burro e mais escravo, tá? É, ninguém é coitadinho, beleza? As empresas querem ganhar dinheiro em cima de você, tá? Os políticos querem ganhar dinheiro em cima de você, da sua burrice. Quanto mais você ignora a realidade, mais burro você fica, mais você se isola e isso é muito lucrativo para eles, tá? Então, tamo junto, estude Bitcoin, tá? Leia livros, estude, cara. E, infelizmente, é isso, tá? Não vivemos em um conto de fadas, não é tudo perfeito, tá? Hoje o mundo está aí virado do avesso, tá? Inclusive, cara, está. Olha a palhaçada, irmão. Tanta coisa pra se preocupar, cara. O Estado lançando camisinha, irmão. Vai tomar no cu, cara, tá ligado? É nítido, irmão, é nítido. Querem fuder a população, querem fuder o ser humano, tá? Estão empurrando a poligamia a sua goela abaixo, tá? Estão dizendo assim, ó, usem camisinha, não tenha família, come uma mulher todo dia, diferente, tá? E fala assim para as mulheres, dê para um cara diferente todo dia, seja puta, não tenha família, não tenha princípios nem valores. E está falando pro homem assim, coma todas as mulheres, mas o importante é não pegar doença. Tá ligado? Uma vergonha, irmão, isso, tá? Falou.